Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é o processo de socialização. Vamos falar do objeto da sociologia propriamente dito. Acompanhem no livro de vocês da página 90 à página 95 e nós vamos começar pelo conceito de socialização. O que é socialização? Segundo o livro de vocês, socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social, por parte dos diferentes indivíduos que o constituem, contribuindo para integrá-los. Ou seja, socialização são os processos nos quais nós vamos adquirir a cultura de um determinado povo, né? Os costumes de um determinado povo, a língua, os comportamentos, enfim. Todas essas situações que são produções humanas, que são organizações humanas, para que uma determinada sociedade se identifique, isto pode ser entendido como o processo de socialização. Peter Berger vai dizer para a gente o seguinte: constitui a interiorização pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais, dos quais fazem parte desde a infância. Ou seja, para Berger, o homem, como diz Rousseau, é produto do meio. Ou seja, a partir da convivência com determinado grupo social, nós assimilamos, interiorizamos toda a realidade na qual nós estamos inseridos, costumes, crenças, vestimentas, etc. E nós vamos aprendendo, e esse aprender acaba, de certa forma, se tornando a nossa identidade. Nós passamos a ser aquilo que nós vivemos, aquela cultura, né? Ela deixa de ser só algo que eu estou aprendendo e passa a fazer parte da minha vida, né? Então, eu interiorizei, eu me inseri naquele processo, estou inebriado daquele processo, eu sou aquele processo também, né? Isso é socialização. O professor Sérgio Grumbal, através desse quadro, vai dizer para a gente que a socialização se dá a partir de um determinado processo, né? Que tem 3 fases. É o processo de aprendizagem, imitação e identificação. Eu socializo por aprendizagem no momento em que, a partir de tentativas, erros e repetições, eu busco aprender determinados comportamentos sociais e me integrar a uma determinada sociedade, certo? Eu socializo por imitação quando eu passo a repetir mecanicamente determinados comportamentos. Eu não me preocupo em entender a essência, eu simplesmente passo a repetir porque todo mundo faz. Isso é socializar por imitação. Eu socializo por identificação quando eu assumo como meu determinados comportamentos de indivíduos com os quais eu me identifico. Por exemplo, imaginem vocês que eu vi um determinado corte de cabelo, eu gostei, eu achei que ficaria bom em mim e eu fiz esse corte de cabelo, né? E gostei, enfim, me identifiquei. A partir deste processo, que eu assumi como meu um corte de cabelo do outro, eu passo a fazer parte de um grupo de pessoas que usam o cabelo daquela forma e eu me identifico com eles. Eu passo a ser um deles também, certo? Isto é o processo de socialização por identificação. A socialização se dá em alguns níveis interessantes da gente perceber. O primeiro nível é o nível de socialização primária. Ocorre na infância e se desenvolve no meio do laço familiar. No meio familiar, né? Composto de fortes laços de afetividade, constituem relações diretas e forte proximidade entre os integrantes. É o que acontece logo no início da nossa vivência. Nós, ao nascermos, passamos a viver na família. E na família, nós primeiro nos apegamos muito rapidamente, nós desenvolvemos sentimentos pelo pai, pela mãe, pelo irmão, que nós jamais desenvolveremos com outras pessoas. Nós temos relações diretas, convivência direta, conversamos diretamente, convivemos diretamente, dormimos, comemos juntos, etc. Né? E nós aprendemos comportamentos uns dos outros. O menino passa a imitar o pai, passa a ser uma cópia do pai, a menina passa a ser, de certa forma, uma cópia da mãe, né? Então, assim,
através da convivência, nós nos tornamos parte daquele determinado grupo, que é a família. Então, isso é uma socialização primária enquanto criança. A socialização secundária, ela acontece no final da infância e perdura para a vida toda. Antigamente, a gente pensava esse processo, por exemplo, a partir dos 7 anos, que a criança entrava na escola aos 7 anos. Então, antigamente, assim, até os 7 a criança convivia dentro da sociedade, aquilo era o seu núcleo. A partir daí ele passava a viver com outras pessoas, se tornava, socializava secundariamente. Hoje começa mais cedo, mas o que a gente precisa entender aqui é que a partir do momento que eu saio de casa e passo a me relacionar com outras pessoas que não são da minha família, eu passo a desenvolver a socialização secundária. Isso vai acontecer até o final da vida, né? A criança é introduzida fora dos espaços familiares, passa a se relacionar com as outras pessoas de forma mais dispersa, com laços afetivos menos intensos que no núcleo primário. Por exemplo, a criança vai se apegar à professora, mas não vai ser o mesmo sentimento que ela tem pela mãe. A criança vai se apegar ao coleguinha na escola, mas não vai ser o mesmo sentimento que ela tem pelo seu irmão, né? Então, é uma socialização, sim, é uma convivência, sim, mas não tem os laços fortes de afetividade que tem na socialização primária. Para que a socialização aconteça, a gente precisa de agentes de socialização, de pessoas que nos orientem, que nos dê um norte, uma direção para que a gente possa seguir neste processo. Os agentes de socialização são os responsáveis pela implementação efetiva dos mecanismos de socialização a partir das instituições sociais. Ou seja, ao pertencer a determinada instituição, existem pessoas, existem situações que são referências para que eu possa fazer parte de um determinado grupo ou de uma determinada instituição social. Mas o que é essa instituição social? Segundo o livro de vocês, instituições sociais são conjuntos relativamente estáveis de padrões culturais estabelecidos coletivamente, que servem como modelo para a construção da personalidade e das ações dos indivíduos. E diz mais, refere-se a padrões e normas que se aplicam a diferentes grupos existentes em uma sociedade. Vamos visualizar a seguinte situação para vocês entenderem o que é um agente e o que é uma instituição. A igreja, por exemplo, ela é uma instituição social. Ela é composta de normas, regras, valores que só as pessoas que vivem ali dentro que mantêm toda essa situação, todo esse conjunto de regras, valores, comportamentos, normas, enfim. Porém, dentro da igreja, eu tenho o pastor. E o pastor, ele vai me ensinar a conviver naquele grupo. Então, o pastor, ele é a minha referência para que eu possa pertencer a uma determinada instituição social, igreja. Logo, o pastor é o agente de socialização e a instituição é a igreja na qual eu estou inserido, certo? Na igreja eu vou ter comportamentos que todos têm. Ir para a igreja com a Bíblia, usar a gravata, usar a sainha acima do joelho, no caso das meninas, né? Ter o horário para o culto, o horário para a escola dominical, o horário para o círculo de oração, né? Então, tudo isso faz parte das regras da instituição. Mas observe que em cada segmento dentro dessa instituição, eu tenho alguém que me lidera. E esta liderança é o agente de socialização. É a referência para que eu me insira neste processo. Vamos ver alguns exemplos de agentes de socialização. A família, por exemplo, ela é uma instituição e nessa instituição eu tenho o pai e a mãe que são as minhas referências. São eles que me guiam para que eu possa ser parte integrante de uma determinada família. Na igreja, o padre, o pastor, a catequista, a professora da escola dominical, a coordenadora do círculo de oração, são pessoas que são referências dentro da igreja. Então, são agentes de socialização. A professora na sala de aula, ela pode ser um agente de socialização. Ela vai me ensinar como me comportar, como aprender determinado conteúdo. Então, ela é um agente.
No grupo de amigos também eu tenho referências, agentes de socialização. Tenho um determinado amigo que usa uma determinada roupa que eu gosto, que todo mundo quer usar. Eu tenho um telefone que meu amigo usa, que todo mundo quer ter. Né? Tem sempre aquele amigo que parece que é o líder, né? que direciona os demais para que todo mundo se comporte de determinada forma. Então, esses amigos são agentes de socialização. E eu quero mostrar para vocês também 2 pontos que pode ser considerado agente de socialização. Embora o Facebook seja pensado como uma instituição, já que é uma empresa que abarca várias outras formas de comunicação, Twitter, o Instagram, o Messenger, o WhatsApp, tudo fazem parte da empresa Facebook, porém, o aplicativo Facebook em si, ele é um agente de socialização, porque ele é um canal, ele abre portas para que eu possa adquirir comportamentos, conversar com outras pessoas, socializar, assim como o Instagram e o WhatsApp. Né? Então, se ele é uma referência para que eu possa me socializar com outras pessoas, ele é um agente de socialização. É um aplicativo, mas é um agente de socialização, porque faz com que eu me comunique com outras pessoas. Instituições sociais, por exemplo, vamos ver aqui. Aqui eu tenho várias. O casamento, por exemplo, ele é uma instituição social. É uma ideia na qual eu faço um determinado contrato com o outro, claro que guiado pelos laços de afetividade, onde eu vou me comprometer a ser fiel, a ter filhos, a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, cuidar da esposa, sustentar a família, né? E o casamento, ele vai fazer com que 2 pessoas se comprometam com todas essas regras. Então, é uma instituição. A escola em si é uma instituição, porque ela é composta de regras, hora para chegar, hora para sair, hora de sentar, hora de levantar, trabalho para fazer, tem que entregar as notas. Então, é uma instituição. A igreja também, como eu já falei para vocês, ela é uma instituição. Tem regras, hora para chegar, hora para sair, eu tenho que me vestir de determinada forma, tem que fazer uma determinada preparação para estar no catecismo, para fazer a primeira comunhão. Então, é uma instituição. O banco também é uma instituição. Né? O banco, não posso entrar com uma faca, por exemplo, no banco. Eu não posso tirar a quantidade de dinheiro que eu quiser. Né? O Supremo Tribunal Federal também ele é uma instituição de justiça. Ele faz com que a lei seja fiscalizada e ele vai dizer que determinada lei está ok ou não, está vencida ou não, faz parte deste processo ou não. Ok? Eu posso obedecê-la ou posso questioná-la, enfim. É o Supremo Tribunal Federal que vai me dar esse direcionamento. Né? Então, ele é uma instituição, porque ele determina as regras sociais. Existe também, complementando essa ideia, os grupos e categorias sociais. Os grupos sociais se formam por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por 2 ou mais indivíduos. As pessoas se reúnem a partir da identificação com interesses, práticas e valores. Né? Eu faço parte, por exemplo, de um determinado grupo da igreja porque eu me identifico com aquele grupo, com a forma como eles se vestem, com as coisas que eles fazem. Então, isso é fazer parte de um grupo social. O grupo de louvor é um grupo social, certo? E esses grupos sociais, eles também estão classificados em subgrupos, como primários, secundários e os intermediários. Os grupos sociais primários são aqueles em que os membros possuem contatos pessoais diretos, contatos mais íntimos. A família, por exemplo, ela é um grupo social primário. Né? O contato mais pessoal, mais íntimo, mais próximo. Né? É o primeiro grupo com o qual eu socializo. Né? Os grupos sociais secundários são aqueles que os contatos são diretos, mas não há intimidade. Por exemplo, eu posso pensar que num grupo social secundário os alunos de uma determinada universidade, os professores de uma escola, eles convivem, têm contato, no entanto, não tem intimidade. Os professores vão ali, fazem o seu trabalho, conversam, bate-papo, fofocam um pouquinho, mas cada um vai para a sua casa. Né? Então, não há uma intimidade, não há uma convivência mais profunda como há na família, por exemplo. Os grupos intermediários,
eles são aqueles grupos que, de certa forma, complementam os dois, né? São grupos que a gente convive e passa por eles ao longo do processo primário e do processo secundário, né? Os membros de uma equipe desportiva, por exemplo, são grupos intermediários, né? Fazer parte, por exemplo, de uma banda é um grupo social intermediário. Ao mesmo tempo em que eu sou aluno, né, eu sou de uma família, mas eu faço parte de uma banda, eu convivo com aquelas pessoas, eu troco ideias, né, eu tenho uma convivência ali com eles. Então, isso é um grupo social intermediário, né? Ele não é secundário, e não é primário, mas ele está ali entre os dois, porque uma hora eu tenho uma afetividade, outra hora eu tenho só um contato mais distante, né? Então, é um grupo intermediário, né? É um grupo que está entre um e outro, mais ou menos essa é a ideia. E existem as categorias sociais, que são formadas por indivíduos que vivem situações semelhantes aos grupos, porém não estabelecem relações sociais diretas. Por exemplo, vocês são alunos do Marcelina, né? Então, vocês pertencem a uma categoria social que é a categoria de alunos da escola Marcelina. Porém, vocês não têm contato direto nem convivência com os alunos da escola sede. Tanto vocês quanto os alunos da escola sede são pertencentes à categoria social de alunos da escola Marcelina. No entanto, vocês não têm convivência direta, vocês não têm proximidade, né? Muitos de vocês nem se conhecem. A categoria é isso, ela classifica um determinado grupo, né, que tem uma característica em comum, portanto, fazem parte da mesma categoria, no entanto, não tem convivência, certo? Basicamente, o nosso assunto era este, tá? A gente continua na próxima aula com os próximos temas.